Você tem problemas com a sua família? Bom, esse vídeo é sobre isso. Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo e por favor se inscreva. A gente tem uma meta de alcançar 300 inscritos e a sua inscrição vai ajudar muito a gente nessa meta. Sem você a gente não vai conseguir, então por favor se inscreve. E deixe seu like nesse vídeo também se você considerar que o conteúdo foi útil, foi interessante para você. Você tem problemas com a sua família, cara? Porque eu confesso que a minha família teve seus problemas alguns anos atrás, mas hoje em dia, enfim, eu acho que já estão contornados. E teve uma situação muito curiosa que aconteceu dentro da minha casa. Então eu vou te contar essa história porque talvez ajude você a colocar as coisas em perspectiva, tá? A minha avó, por parte de mãe, Dona Josefa, que já se foi, quando meu pai namorava minha mãe, eles começaram a namorar muito cedinho, né? A minha avó não gostava do meu pai. Por quê? Porque ela tinha preconceito racial em relação ao meu pai. Meu pai é mulato. E ela não gostava, ela não queria que minha mãe casasse com meu pai, não queria que eles namorassem, né? E o que acontece é que minha mãe, numa certa noite, depois de irem a uma festa, chegou com meu pai em casa e minha avó começou a falar um monte. Meu pai já não gostava da minha avó. Mas depois daquela situação, depois daquele ocorrido, meus pais se casaram. Minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 21. Eu nasci quando minha mãe tinha 19, meu pai tinha 23. Observe, a vida da minha mãe não foi nada fácil, porque minha avó era uma pessoa muito difícil. E a vida do meu pai, por causa do relacionamento com a minha mãe ali, era muito difícil por causa da minha avó. Minha avó era uma pessoa que não tinha compaixão mesmo. Ela simplesmente ia falando um monte de bobagem. E meu pai guardou isso para a vida dele inteira, cara. Para a vida dele inteira. A ponto de, só para você ter uma noção, meu pai ele passou por muito bullying quando ele estava na escola. Então, meu pai é uma pessoa extremamente sensível. Meu pai consegue reconhecer uma pessoa de bom caráter, de mau caráter, em 2 minutos que ele está olhando para a pessoa. A pessoa não abriu a boca, ele já sabe. Meu pai se transformou numa pessoa extremamente sensitiva, observadora, assim, com uma capacidade de absorção do caráter das pessoas muito grande. Muito grande. O que aconteceu anos depois, portanto? Guarda essa informação. A minha avó, ela foi ficando idosa e a minha avó começou a apresentar um quadro de Alzheimer, né, de senilidade, Alzheimer. E ela precisava de alguém para cuidar dela. Minha mãe tem 2 irmãos. Eu tenho 2 tios, né? E nenhum deles podia ficar com ela em casa. Mas considera que, na verdade, não era que os 2 não podiam ficar com ela em casa. A minha mãe queria ficar com ela em casa. Ou seja, minha mãe queria cuidar dela. E a minha avó, anos depois, muitos anos depois, quase 40 anos depois, daqueles episódios que eu falei pra você, foi morar na casa do meu pai. Com meu pai e com a minha mãe. Você consegue imaginar o que é para um cara que passou pelas humilhações, não vou falar aqui o que ela falava, né? Mas que passou pelas humilhações que meu pai passou para aquela velhinha, aí de repente ele vê a velhinha ali, toda dependente e tal. Você consegue imaginar o que é receber uma pessoa assim? Por meses, meu pai não conseguia lidar com o fato de minha avó estar lá, cara. Detestava. Detestava. Detestava, não queria, não queria, não queria. Mas com o tempo, olha que coisa curiosa. Minha avó, que já não conseguia muito reconhecer as pessoas, começou a ficar apaixonada pelo meu pai. Apaixonada. Nossa, tudo era meu pai. Tudo era Chico, tudo era queria bem a ele, tudo era querer bem a ele. Observa uma coisa que eu estou querendo contar com essa história. Às vezes a família da gente traz pra gente a oportunidade de aprender coisas que a gente não aprenderia em outro lugar. Por quê? Porque a gente não seria obrigado a estar com aquela pessoa, cara. Tá conseguindo entender? O meu pai, se fosse qualquer outra pessoa que não a sogra dele, a mãe da mulher dele, acho que ele ia querer ficar perto da velha? Não ia, né? É lógico que não. E tempos depois, meu pai ficava fazendo piada com ela e tudo mais. Por mais que ele ainda se incomode com o que aconteceu, repara, tô falando de coisa muito pesada, de preconceito, enfim, de histórias que são muito desagradáveis, não faz nem sentido contar aqui. Mas aquelas 3 pessoas, elas conseguiram resolver um negócio que elas não resolveriam entre elas se não fossem família. Minha mãe passou por momentos muito difíceis por causa da minha avó. E a minha avó virou mãe da minha mãe.
E a minha mãe cuidava dela como assim, de uma maneira exemplar, cara, de uma coisa muito bonita. Tem uma foto da minha mãe no último ano novo que a gente passou junto, né? Minha mãe, assim, sabe, de testinha colada com a minha avó, que é uma coisa muito bonita. Então, repara, a família, cara, é o lugar onde a gente aprende amor. Às vezes é de um jeito muito ruim, de um jeito muito desagradável, com gente que a gente não gosta. Mas é um lugar onde a gente aprende amor. Você tem problemas com a sua família? A minha família tem um problema também, cara. Se fosse contar a história de família aqui, é longe. Porque tem cada uma coisa mais pesada que a outra. E tem mesmo. Mas observa que a família é o lugar onde a gente aprende amor. Se você tem algum problema com o teu familiar, com a tua família, e talvez você não consiga resolver agora, considera que isso não aconteceu à toa. Tem alguma coisa para você aprender ou para ensinar ali. Às vezes a gente não repara porque a gente acredita que a gente nunca vai precisar das pessoas. Vai sim. E às vezes aquela pessoa que vai te ajudar é aquela pessoa que você menos esperava. É aquela pessoa que menos gosta de você, que mais te detesta, acha você a pessoa mais detestável. Mas ela vai te ajudar. Por quê? Porque você não conseguia ver, além dessa coisa mais superficial, que tinha uma pessoa muito boa ali dentro. Se você tem um problema com a sua família, tenta resolver, cara. Nada é mais valioso do que a família. Hoje eu moro distante da minha família, eu vejo como isso é importante. A família é o lugar onde a gente aprende amor. Se você tem um problema agora, considera que tem alguma coisa para ser resolvida aí. Não abandona, não se afasta, não deixa pra lá. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.